Hola, hola, bienvenido, bienvenida a outra live lunes 18. Bem-vindos ao meu canal Kátia Underline Comunica. Bem-vindos por estar comigo aqui no Instagram. Você já me conhece, já segue meu canal. Eu sou a professora Kátia Fernandes, professora de espanhol, e toda semana tem live aqui no canal Kátia Underline Comunica. Toda semana tem vídeos novos nos meus canais do YouTube, do Instagram, do Facebook, TikTok e também no LinkedIn. Publicações legais, vídeos novos, sempre algo relacionado ao idioma espanhol. Porque o objetivo desse canal é trazer informações para você, curiosidades, cultura, dicas, gramática, vocabulário, enfim, tudo relacionado ao idioma espanhol. Então, se você ainda não segue o meu canal, aproveita para me seguir. Se você gosta do idioma espanhol, pense em aprender esse idioma ou já sabe um pouco desse idioma e quer aprender mais, você está no canal certo. Você já pensou em estudar uma segunda língua? Você já teve o interesse de aprender um idioma estrangeiro? Falar uma língua que não seja só a sua língua materna? Por que não começar pelo espanhol? Você sabia que o espanhol é a segunda língua mais falada no mundo? Mais de 500 milhões de pessoas falam espanhol no mundo. Pessoas que falam sendo nativas, claro, e pessoas que aprenderam como um segundo ou um terceiro idioma. Então, por que você não vem fazer parte dessa comunidade de pessoas que sabem falar espanhol? O espanhol vai abrir muitas portas para você no mundo empresarial. Então, quando você for fazer, por exemplo, uma entrevista de emprego, se você sabe se comunicar de fato em espanhol, você vai ter mais chances com relação a outros candidatos que não saibam falar. Se você pretende estudar fora do país também, você pode ter mais possibilidades de conseguir entrar naquela tão sonhada universidade que você quer na Espanha, na Argentina, no México, no país que for. Você sabendo falar espanhol, você tem meio caminho andado, porque você consegue participar da prova de proficiência, é a prova que certifica o nível de idioma que você tem, e ser aprovado nessa prova, e aí cursar a universidade ou a pós-graduação, o curso de mestrado ou de doutorado que você deseja. Se você quer viajar, não é muito mais legal saber viajar conseguindo se comunicar no idioma local? Você pode viajar sabendo se comunicar, você não precisa viajar, ficar fazendo mímicas. Você não precisa passar perrengue, pagar mico numa viagem porque não entende o que eles falam ou porque acha que entende, mas não é aquilo que eles querem dizer. O espanhol tem muita pegadinha. Então, por que não aprender o espanhol corretamente para você conseguir se comunicar legal numa viagem? Saber os lugares que você quer conhecer, saber se expressar, saber o que vai comer, saber conversar com o local, pedir mais informações sobre determinado lugar, dicas, saber conversar com um guia de turismo, formular perguntas na hora de uma visita a um museu, por exemplo. Então, você sabendo falar o idioma, você abre inúmeras possibilidades na sua vida, acadêmica, profissional, pessoal. Tem muitos alunos que me procuram porque querem aprender espanhol, porque gostam do idioma, acham o idioma bonito. Então, é uma realização pessoal. Por algum motivo, em outra ocasião, não conseguiu estudar e agora quer estudar espanhol. Tem pessoas que me procuram também que já sabem falar um idioma estrangeiro e querem aprender o segundo idioma estrangeiro. E aí opta pelo espanhol, claro, o espanhol é um idioma muito utilizado, falado em diversos países. Então é um idioma que você vai aprender e você vai usá-lo. Não é um idioma restrito a um ou dois países só. É um idioma que abre possibilidades para você, tanto nos países que falam espanhol como língua oficial, como em países que também a comunicação em espanhol flui. Por exemplo, França, Alemanha, Estados Unidos.
Então, são países que você consegue se comunicar em espanhol se você não souber falar o idioma local. Por isso que eu digo que o espanhol sempre abre possibilidades para você. Então, é uma ótima ideia você aprender esse lindo idioma. E para nós brasileiros, o espanhol é fácil de aprender, pela semelhança com o latim. É muito parecido com o português, é a mesma raiz. Então, seja qual for o seu objetivo, se você quer aprender para fazer uma prova de certificação, uma entrevista para um novo emprego, uma entrevista para a mudança de cargo na empresa que você já trabalha, e fazer aquela entrevista em espanhol pode ser o diferencial para você conseguir a vaga que você quer. Fazer uma viagem, seja qual for o seu objetivo, você está no canal certo. Então aproveita para seguir o meu canal, para que você não perca nenhum vídeo, para que você receba todas as novidades que eu posto diariamente. Compartilhe esse vídeo também com outras pessoas que possam se interessar pelo idioma espanhol e, claro, curte, né? Curte esse vídeo e curte os outros que você assistir. Para isso dar credibilidade para o canal, para o canal ganhar mais notoriedade, mais seguidores e mais pessoas aprenderem o espanhol, se interessarem por esse idioma. Eu sou professora de espanhol com muitos anos de experiência, sempre trabalhei com aulas presenciais e também dei aulas online por algum período da minha vida, um pouco antes, inclusive, da pandemia, eu já dava aulas online. Claro que quando a pandemia chegou, eu só dei aulas online. E com isso eu criei cursos. Com esses 29 anos de experiência em sala de aula, eu desenvolvi uma metodologia onde eu consigo transmitir para o aluno de maneira natural o idioma espanhol e ele já começa a se comunicar na primeira aula. Então, na primeira aula que ele fizer, sendo no meu curso online ou seja numa aula particular, ele já vai ter ferramentas para começar a se comunicar em espanhol. Então, essa minha metodologia eu desenvolvi e aprimorei em todos esses anos de experiência em sala de aula e transferi essa experiência para os meus cursos online. Então, se o seu objetivo é aprender o espanhol de maneira básica, você quer saber o básico para fazer uma entrevista de emprego simples, você quer aprender o básico para fazer uma viagem e saber se comunicar ali minimamente naquele país, vem conhecer o meu curso Espanhol Básico. Esse curso é para você, até para você ver se você vai gostar, se você vai se identificar com esse idioma ou não. O curso básico ele é dividido em 4 módulos e ele tem 39 aulas gravadas, mais exercícios escritos, exercícios auditivos em todas as aulas e um grupo de WhatsApp que eu crio esse grupo com os alunos matriculados no curso básico. Aí esses alunos trocam informações, dúvidas, tiram dúvidas, fazem perguntas, aí eu cobro para que esses alunos se comuniquem, escrevam ou gravem o áudio falando em espanhol e eu participo desse grupo também, respondendo dúvidas, enviando material extra, enviando alguma curiosidade que aconteceu naqueles dias para esse grupo, também sempre escrevendo ou falando em espanhol. Então, é bem legal esse curso, tenho certeza que você vai gostar. É o início, é a base para você pegar gosto pelo idioma e querer mais. Se você já tem conhecimento do idioma e você quer melhorar, você quer aperfeiçoar o seu espanhol, você está aí parado há algum tempo e sente que está perdendo fluência, porque a gente perde mesmo a fluência, a gente esquece vocabulário. Idioma é assim, se você não pratica, você perde a pronúncia, você perde a fluência, você esquece vocabulário. Claro, porque não é a sua língua materna, não é a língua que você fala direto todo dia. Então, às vezes você fez um curso de espanhol lá atrás, usa muito pouco o espanhol no trabalho ou às vezes nem usa, mas você sente a necessidade de saber mais esse idioma. Então vem conhecer o meu curso intermediário. Esse curso está dividido em 3 módulos, com 30 aulas gravadas e também grupo de WhatsApp,
exercícios escritos e exercícios auditivos em todas as aulas também. Então aí eu faço um grupo de WhatsApp com os alunos matriculados no curso intermediário e é claro que a comunicação desse grupo deve ser toda em espanhol, especialmente porque já se tratam de alunos que têm um conhecimento básico. Então ele se matriculou no curso intermediário justamente porque ele já tem um conhecimento prévio do espanhol. Agora, se você quer um curso completo de espanhol, vem conhecer o meu curso Zero ao Avançado. Nesse curso, ele é mais longo, ele é mais extenso, mas é um curso completo. Ele tem 7 módulos, 80 aulas gravadas e eu também faço o grupo de WhatsApp com os alunos matriculados no curso Zero ao Avançado. Tem prática de exercícios escritos e tem a prática também auditiva em todas as aulas. Então, se você quer conhecer mais detalhes do idioma, conhecer as estruturas verbais, gramaticais, para você terminar esse curso com o nível avançado de espanhol, o curso ideal para você é o Zero ao Avançado. Então vem conhecer meus cursos, algum deles vai interessar para você, algum deles vai ser o que você está precisando agora e tenho certeza que você vai gostar muito, eles vão ser muito úteis na sua vida profissional, acadêmica ou pessoal. Agora, se você prefere um atendimento personalizado, eu também dou aulas particulares, individuais ou em pequenos grupos, sendo que aquele grupo precisa ter o mesmo nível de conhecimento do idioma e de preferência o mesmo interesse, o mesmo objetivo para ser alcançado com aquelas aulas. Então, se você tem aí um grupo de amigos, um grupo de parentes, alguns colegas aí no seu trabalho, na sua empresa, na sua faculdade, entre em contato comigo que a gente também pode ter aulas particulares. Aí as aulas são direcionadas para o que você precisa. O que você quer? Você já tem um conhecimento de espanhol e você quer, por exemplo, participar do processo seletivo da sua empresa e você precisa estar com aquele espanhol afiado. Então você precisa estar com aquele espanhol afiado, você precisa de algumas aulas particulares para praticar aquilo, praticar a oralidade, praticar a parte auditiva, para que você se sinta seguro na hora de fazer essa entrevista, na hora de fazer, por exemplo, uma apresentação na sua empresa, uma apresentação em outro país. Enfim, objetivos são variados, cada um tem o seu. Então é legal que quando você entrar em contato comigo, você me diga o que você quer, para que você quer estudar o espanhol, qual é o seu objetivo, qual é a meta. Aí você me falando isso, eu vou te direcionar para o melhor caminho. Se é melhor você fazer um curso online ou se é melhor você fazer aulas particulares. Vai depender aí do tempo que você tem, da sua disponibilidade, da sua dedicação. Gente, não existe milagre. Você não vai se matricular no curso de espanhol, nem no meu, nem de nenhum outro professor hoje e amanhã acordar falando espanhol. Lo siento. Isso não vai passar. Não acontece assim, gente, é todo um processo. A aquisição de um novo idioma leva um determinado tempo, então milagres não existem. Você precisa se dedicar para que você aprenda inglês, espanhol, francês, o idioma que for. Sendo com aulas particulares ou num curso online ou num curso presencial. Se você não se dedica para estudar, para ter um tempo para fazer as atividades, fazer as práticas auditivas, conversar com pessoas em espanhol, ouvir músicas, assistir a filmes, assistir a seriados com o áudio em espanhol, se você não consegue ter esse tempo, o seu processo de aprendizagem se torna mais demorado, se você ficar refém só das aulas. Então eu sempre falo isso nas minhas lives e sempre vou repetir, para quando aparece, às vezes, alguma pessoa interessada, algum aluno que acha que a gente faz milagre. Eu adoraria pegar um aluno e em uma semana ele já estar fluente na língua espanhola. Mas não foi assim que aconteceu comigo e não é assim que acontece com ninguém. Mesmo a pessoa que é autodidata, ela precisa se dedicar e ela tem um tempo ali para conseguir essa evolução.
Então, agora que eu passei todas as informações para você, para quem está chegando agora, para quem ainda não me conhece, para quem não conhecia o meu canal e já está me seguindo, né? Qual é o tema da nossa live de hoje? Hoje vai ser o espanhol da Colômbia, o espanhol colombiano. Então, eu vou passar para vocês quais são os dialetos que existem na Colômbia, a diversidade cultural que existe na Colômbia, um país aqui da América do Sul. Algumas palavras, então o vocabulário ali típico da Colômbia, que eu vou comparar com o vocabulário, por exemplo, do espanhol da Espanha e dar a tradução para você em português. Então tá muito legal essa live, fica aí até o final para você aprender um monte de coisas interessantes sobre o idioma espanhol falado na Colômbia. Então, vocês sabem já que o espanhol é um idioma falado em 21 países. A Colômbia é um desses 21 países. E como são vários países falando, claro que vai ter variações. Tem variação de pronúncia, quem já segue meu canal já conhece algumas variações de pronúncia. Tem variação de vocabulário. E às vezes no próprio país existem variantes. Então, às vezes, o país nem é tão grande e existem variações de vocabulário, variações de pronúncia de uma região para outra dentro do país. E na Colômbia não é diferente. Por quê? Porque a Colômbia ela possui uma diversidade de dialetos que são geralmente divididos em dois grupos, los costeños e los interioranos. E na live de hoje eu vou te ajudar a conhecer um pouco mais sobre esses dois grupos da Colômbia. Então, o espanhol colombiano. A Colômbia é um país repleto de diversidade, porque além dele ter costas no Caribe e no Oceano Pacífico, ele também é cortado pela Cordilheira dos Andes. E todos esses aspectos geográficos têm grande influência no espanhol falado no país. Então, de acordo com a região, tá na costa, tá no interior, tá perto da cordilheira, vai influenciar aí para algumas variações que eu vou contar para você hoje quais são. Por essa razão, o espanhol colombiano ele possui particularidades que o tornam único. Conta aí para mim se você já foi para a Colômbia, o que você achou, se você gostaria de conhecer a Colômbia ou não. Participa da live, escreve aí para eu comentar com você, para a gente aí trocar informações. Me fala se você já foi para a Colômbia, se você sentiu dificuldade para entender o espanhol colombiano ou você achou fácil, enfim. Então, como eu disse, além de apresentar variações de pronúncia e vocabulário, a gente também pode ressaltar algumas diferenças gramaticais que acontecem aí dentro do país. Então vamos ver nessa live alguns pontos aí principais que caracterizam o espanhol da Colômbia. Então existe na Colômbia el tuteo, el voceo e el uso de usted. Então os três pronomes pessoais. Se você já segue meu canal, você conhece já esses pronomes pessoais. Você já conhece tu, você já conhece vos e você já conhece usted. Eu sempre tô falando deles e eu sempre posto vídeos aí durante a semana falando sobre esses pronomes pessoais. Na Colômbia existem os três. Tu é o tratamento, no geral, tá? No espanhol geral. Tu é o tratamento informal, quando eu me refiro à segunda pessoa do singular. Vos também é o tratamento informal, quando eu também me refiro à segunda pessoa do singular, principalmente usado na Argentina e no Uruguai. Então é o espanhol argentino e o espanhol uruguaio, onde a gente mais vai ouvir o vos. E usted é a segunda pessoa do singular, porém é um tratamento formal. Quando eu tenho mais formalidade com aquela pessoa, quando eu tenho que ser mais cortês com ela, pessoas que eu não conheço, ou pessoas que têm um cargo hierárquico, por exemplo, no meu trabalho, superior ao meu, eu tenho que ter esse cuidado com essa questão da formalidade. Na Colômbia, existem então esses três pronomes também. De modo geral, a forma usted é usada em situações que exigem um maior grau de formalidade ou cortesia, o que você já sabe. Se não sabe, chegou aqui agora, acabou de aprender.
No dialeto bogotano, ou seja, da capital, Bogotá, os T também é frequente em contextos coloquiais. Ou seja, no espanhol lá de Bogotá, eles usam os T com membros da família e com amigos. Então não existe essa formalidade do tratamento os T no espanhol da capital da Colômbia, Bogotá. As formas tu e vos também são vistas na Colômbia, em situações de mais informalidade. E a diferença entre uma e outra é regional. Por exemplo, o pronome pessoal tu é comum no dialeto costenho, o dialeto lá da costa do país, do litoral. Ou seja, enquanto a forma vos está presente no dialeto vallecaucano, que é uma variedade da região do Vale de Cauca, do norte do Cauca, e de outras regiões, eles usam mais o vos. Então, na região aí do Vale del Cauca, costa do Cauca, eles usam bastante vos, na Colômbia também. Nas regiões costeiras, eles utilizam tu. Ah, professora, mas o vos não é usado só na Argentina e no Uruguai? Não. Predominantemente na Argentina e no Uruguai, ou seja, a maior parte do uso de vos está na Argentina e no Uruguai. Não quer dizer que outros países não usem. Você sabe que o vos é como se fosse o nosso você do português. E o tu é o tu. Certo? Em algumas regiões do Brasil a gente usa tu. Em outras regiões do Brasil a gente fala você. Outro detalhe é que para a segunda pessoa do plural, os colombianos usam os tedes, já que as formas vosotros e vosotras são de uso exclusivo do espanhol da Espanha, do espanhol europeu. Então eu também já falei sobre isso aqui para vocês, quem está acompanhando meus vídeos, quem segue meu canal, quem assiste as minhas lives, já sabe que os pronomes vosotros e vosotras, ou seja, as segundas pessoas do plural, só existe na Espanha. Os demais países da América Latina utilizam os tedes para o plural de tu, vos ou os te. Aí não importando se o tratamento é formal ou informal. Atenção que isso é importante. Então é sempre os tedes no plural. Outra característica aí que influencia na gramática, na pronúncia do idioma do espanhol colombiano é o fenômeno chamado ceseo. Ceseo. Então, em determinadas regiões da Espanha, a letra Z, a letra zeta em espanhol e a sílaba C seguida de E C seguida de I são pronunciadas com a ponta da língua entre os dentes. Então, por exemplo, zapato, cielo, cerebro. Ponta da língua entre os dentes e na hora que você pronuncia essa sílaba, você assopra. Sapato. Essa explicação eu também já dei para você na live onde eu falei sobre o espanhol da Espanha. Essa é uma característica de algumas regiões ali da Espanha, porque há outras regiões da Espanha onde esse fenômeno não existe, onde eles também vão dizer, por exemplo, sapato, como se fosse o som forte dos dois S's, ou seja, sapato, que é o que acontece no espanhol da Colômbia. Então, as letras Z, a sílaba C seguida de E C seguida de I tem o mesmo som da letra S na Colômbia e em todos os países que falam espanhol, exceto a Espanha. Só na Espanha é que você vai ouvir esse... Já assistiu filme espanhol? Já assistiu série espanhola? Se você assistiu, com a dica que eu também já dei numa live que eu falei sobre séries, eu dei várias dicas de séries para vocês assistirem. E eu falei também como assistir séries em espanhol. Não é simplesmente assistir a série, tem todo um estudo para você assistir uma série no seu momento de lazer. Porque você não quer aprender espanhol? Então você vai ouvir esse seriado com o áudio em espanhol, não traduzido.
né? Primeiro que traduzido é horrível, você tem que ouvir com o áudio original e aí você coloca a legenda em português. Se você está começando a aprender, para você não ficar muito desesperado, não se desmotivar e desistir da série e desistir do idioma, o que é pior, você vai assistir com o áudio original e com a legenda em português. Se você já tem mais conhecimento do idioma, aí você pode assistir com a legenda em espanhol também. E claro, se você já está no nível avançado, você vai assistir sem legenda nenhuma, só com o áudio original. Isso vale tanto para séries quanto para filmes. Então, se você assiste aquele filme com o áudio original e ele é espanhol, você vai ouvir esse toda hora. Se você assiste um colombiano, se você assiste um mexicano, por exemplo, você já não vai ouvir isso, porque não é assim, não é dessa maneira que eles pronunciam. Então, como que um colombiano fala, por exemplo, a palavra sapato? Sapato, que escreve com Z em espanhol. Tem som de S. Cielo, cielo, céu, cielo, CI. Som de S. Cerebro, cerebro, CE, cérebro, mas em espanhol se fala cerebro, é uma palavra heterotônica. A sílaba tônica da palavra é diferente do português. A palavra é igual, o significado é o mesmo, não é um falso cognato, o significado é o mesmo, porém a tônica da palavra está em outra letra. Então, em português, cérebro, em espanhol, cerebro. Um espanhol diria cerebro. Um colombiano, cerebro. Então, esse é o famoso ceceo, quando a letra Z e a sílaba C seguida de E e seguida de I tem som de S. Não tem o som interdental do espanhol da Espanha. Muito bem. Os colombianos também preferem usar o pretérito perfeito simples do que o pretérito composto. Em espanhol existe um tempo verbal que é usado para fazer referência a algo que começou, mas ainda tem relação com o presente, que é chamado de pretérito perfeito ou pretérito perfeito composto, pretérito perfeito compuesto, que é aquele tempo verbal, por exemplo, yo he visto a Maria esta mañana. Então, para você entender aí rapidamente, o foco da live não é esse, mas vamos lá. Esta mañana, amanhã do dia de hoje. O dia de hoje já começou, mas o dia de hoje ainda não terminou. Então, existe um tempo verbal para isso em espanhol, que não existe na língua portuguesa. Esse é o pretérito perfeito composto, é um passado que ainda tem relação com o presente. Os colombianos pouco usam esse tempo verbal. Eles preferem usar o pretérito perfeito simples ou o pretérito indefinido, que é a mesma coisa. Então, como que eles falariam a frase que eu acabei de dizer? Yo vi a Maria esta mañana. Em vez de dizer yo he visto, eles dizem yo vi. Eles dão preferência para o pretérito perfeito simples. Então, você nem sempre vai escutar o pretérito composto se você viajar, for estudar, for trabalhar, fazer uma palestra, enfim, na Colômbia. Então, eles preferem o pretérito indefinido. Ok? Então, no português não existe esse tempo aí composto. Não, a gente não tem esse pensamento de um passado que começou, mas ainda tem relação com o presente. Por isso que ele não é tão difundido assim no espanhol colombiano, mas é um tempo verbal super utilizado no espanhol em geral. Então, é muito provável que você escute, por exemplo, a seguinte frase: yo fui a muitos conciertos de Shakira. Shakira, você sabe que é uma cantora colombiana, né? Super famosa. Então, por isso que eu dei o exemplo da Shakira. Eu fui a muitos conciertos de Shakira. Concertos são shows, apresentações. Em vez de dizer eu he ido a muitos conciertos de Shakira. Eles preferem o tempo simples. Eu fui, quando eles se referem ao pretérito, ao passado.
Ambas as frases, se eu for traduzir para o português, a tradução é: já fui a muitos shows da Shakira. Então, já fui a muitos concertos ou já he ido a muitos concertos. A tradução é: já fui a muitos shows da Shakira. Certo? Por quê? Porque em português não existe esse he ido. Então, a gente traduz como eu fui. Da mesma maneira. Bom, outro tópico aqui característico do espanhol da Colômbia é o uso de aumentativos e diminutivos. Um pouquinho aí diferentes da maioria do espanhol. Isso vale a pena ser ressaltado aqui. Eles utilizam bastante os aumentativos, eles são muito comuns em alguns dialetos colombianos. Então é possível que você ouça, por exemplo, alguém dizer que determinado filme é un peliculón. Você sabe que filme em espanhol significa película. Filme se diz película. Ai, eu vi um peliculón. Um peliculón é um baita filme. Uma película muito buena, um peliculón. Eles colocam isso no aumentativo. E com relação aos diminutivos, por exemplo, eles preferem usar a terminação ico ou ica no lugar de ito e ita, que é o mais comum. Então, por exemplo, um colombiano dificilmente vai dizer um ratito, espera um ratito. Ele diz espera um ratico. Um ratico, ele usa a terminação ico para o masculino e ica para o feminino. Que é esperar um ratito? Esperar um momentinho, esperar um pouquinho. Um rato em espanhol é um curto espaço de tempo. Um rato. Então, nosotros passamos um rato durante a semana em nossas lives. Um rato, um momento. 1 hora só na semana. Um pouco menos de 1 hora durante a semana. Um rato. Então é muito comum essa expressão, espera um rato, um ratito. Esse é um falso cognato, né? Um rato não é o animal é um ratón. Um rato é um momento. E aí o colombiano geralmente vai dizer espera um ratico. Terminação ico. Agora, quais são os principais dialetos que você vai perceber, que você vai conhecer na Colômbia? O que é um dialeto primeiro? Você precisa saber o que é um dialeto. O dialeto ele faz referência às variedades de uma língua e está geralmente associado a divisões geográficas. Onde que a gente vê muitos dialetos na língua espanhola? Na Espanha. Na Espanha existem vários dialetos. Tem o idioma oficial, que é o espanhol, e tem idiomas co-oficiais, que são outros que existem por lá, além dos dialetos. Então a Espanha não é um país tão grande assim, mas ela apresenta um montão aí de dialetos e de idiomas cooficiais. A separação geográfica que acontece na Colômbia, feita pela Cordilheira dos Andes, ela tem grande influência na divisão desses dialetos que compõem o espanhol da Colômbia. Então são 3 os principais dialetos: o costeño, o bogotano e o paisa. El costeño, el bogotano e el paisa. Então eu vou falar aqui de cada um deles para você. Vem comigo. O dialeto costeño, por exemplo, ele faz referência à variação, à variedade falada na costa da Colômbia, ou seja, no litoral da Colômbia, podendo compreender também a parte caribenha e a parte das ilhas que existem na Colômbia, aliás, lindíssimas, né? Porque a Colômbia ela é banhada ali principalmente pelo Mar Caribe e também pelo Oceano Pacífico. No geral, os costenhos são conhecidos por omitir o S e o R ao final das palavras. Então, geralmente, o dialeto costenho, o pessoal que vive ali na costa da Colômbia, eles omitem o S e o R no final das palavras em espanhol. Então, por exemplo, eles não vão dizer amor, amor. Eles não vão dizer mas, ma. Eles eliminam o S e o R. É uma característica aí desse dialeto. E o dialeto bogotano, que é o dialeto usado na capital do país? Nesse dialeto, a letra S, que é engolida pelos costenhos, que os costenhos não pronunciam, ela é mantida.
Então, lá no sotaque bogotano, você vai ouvir o S. Porém, no dialeto bogotano, ele é marcado por variações na entonação. Algumas vogais podem soar mais compridas, especialmente em perguntas. Então, eles prolongam aí as vogais nas frases, nas perguntas que eles forem formular. Isso é uma característica do dialeto bogotano, da capital. E el paisa? El paisa se refere sobretudo ao sotaque tradicional da cidade de Medellín. Também está associado a outras regiões do país, mas principalmente Medellín. Então, ele é muito comparado à variedade espanhola do norte da Espanha, devido a influências da colonização. Então, duas características marcantes de los paisas são o uso do voceo, então eles usam o vos no lugar de tu, e a repetição da palavra pues na fala. Então vão contar uma história e repetem várias vezes o pues. É como um brasileiro contando uma história e usando várias vezes a palavra tipo isso, tipo aquilo, tipo assim. Então seria el paisa utilizando el pues. A repetição da palavra pues, quando vai contar uma história, quando tá falando sobre alguma coisa, acaba repetindo. Claro que se você for traduzir esse pues, não tem sentido ali. É igual em português, esse tipo tá ali sobrando na frase, né? A pessoa fala 1000 vezes tipo e aquilo não quer dizer nada. Então seria o uso desse pues para o dialeto paisa lá da Colômbia. Agora vamos ver um pouquinho de vocabulário ali da Colômbia, específico da Colômbia. E trouxe aqui para vocês compararem com o espanhol da Espanha. Então algumas palavras você também já vai conhecer se você assistiu a minha live lá sobre o espanhol da Espanha. Se não assistiu, vai lá no YouTube, vai no Instagram depois que terminar essa live e assiste a live espanhol da Espanha. Todas as lives eu coloco depois na íntegra lá no Instagram também, no meu canal, Katia_Comunica. Então, além de colocar aqui no Instagram, coloco lá para quem preferir, ok? Então, como é que a gente fala legal, como é que a gente fala bacana no espanhol colombiano? Chévere, chévere. E como é que a gente fala isso no espanhol da Espanha? Guay, guay, legal, bacana. Chévere na Colômbia, guay na Espanha. Como é que a gente fala ok? Ok, tá bom, ok, na Colômbia. Listo. Listo, ok. E como é que a gente fala esse ok no espanhol da Espanha? Vale. Vale. Vamos a salir mañana después de la clase. Listo. Vamos a salir mañana después de la clase. Um espanhol vai dizer vale. Um colombiano disse listo. O espanhol disse vale. O nosso ok. Certo? Outra expressão aí que a gente usa em português, por exemplo, que sacanagem. Que sacanagem. Como é que um colombiano fala isso? Que embarrada. Que embarrada. Que sacanagem. E o espanhol? O espanhol diz que putada. Que putada. Assiste série em espanhol que você vai ouvir toda hora essa expressão também. Então, que sacanagem. Que embarrada na Colômbia. Que putada na Espanha. Como é que o colombiano fala cerveja? Cerveja. Claro, a palavra de todos os países é cerveza. Porém, tem palavras aí mais coloquiais para se referir à cerveja. Por exemplo, polas na Colômbia. Tráeme una pola. Una cerveza. E como é que fala cerveja no espanhol da Espanha? Caña. Ou pinta. Na Espanha também se diz pinta para cerveja. Ou caña para cerveja. Como é que o colombiano fala ótimo? Ótimo, perfeito, excelente. Chimba. Chimba. Entonces, por ejemplo, la fiesta está chimba. La película es chimba. Ótima. E o espanhol, de puta madre.
De puta madre significa que la fiesta está de puta madre, está ótima. La película es de puta madre, é ótima. Tal persona puede ser chimba, tal persona puede ser de puta madre, ou seja, puede ser óptima. Bien? E a palavra parceiro, amigo, parça, né? Que a gente fala em português, parça, parceiro, amigo. Na Colômbia é parce. Parce. E na Espanha pode ser amigo ou tio. Tio, eles usam bastante tio no sentido de parceiro, amigo. El tio. Outra para vocês aqui, a palavra coisa. Coisa. Na Colômbia eles falam vaina. Que vaina é essa? Que vaina? Vaina. E na Espanha, cosa. Cosa é coisa na Espanha e vaina é coisa no espanhol da Colômbia. Ah, mas se eu falar coça na Colômbia, eles não vão entender? Vão entender, claro que sim, vão entender. Só que aí são regionalismos. Eu separei para vocês aqui algum vocabulário específico mais coloquial. Claro que esses vocabulários, pessoal, são mais informais, coloquiais. É para uma situação ali informal, uma conversa entre amigos. Você não vai falar isso no seu trabalho. Que embarrada. Que sacanagem. Que putada. Não, não é um vocabulário apropriado para todas as situações. Somente para situações informais. Certo? Mesma coisa no nosso país, né? Tem expressões que a gente usa que são muito informais, muito coloquiais, numa situação quando você está com seus amigos, num bar, numa festa, aí são apropriadas. Então nada tá certo, nada tá errado, depende do contexto, da situação em que você está. Se você está numa situação formal, você não vai falar que aquela situação formal é de puta madre. Você usa uma palavra mais suave, né? Mais apropriada para a ocasião. E outro vocabulário aqui para vocês. Como se diz ressaca na Colômbia? Guayabo. Guayabo. E no espanhol da Espanha, ressaca. Então, ressaca, guayabo. Guayabo também, olha que interessante. Guayabo é a árvore da goiaba, a goiabeira. Goiabeira em espanhol é guayabo. E guayabo num contexto informal, então aí tudo depende do contexto que a pessoa está falando, né? Vai ser uma goiabeira ou vai ser uma ressaca. Bien? A palavra chévere, que você já aprendeu aqui, que é legal, é uma das marcas mais comuns dos dialetos colombianos. Então, você vai ouvir, quando você for para a Colômbia, a palavra chévere muitas vezes. Outro país que também utiliza muito a palavra chévere é a Venezuela. Toda hora eles utilizam chévere. Por exemplo, la nueva música de Juanes está muito chévere. A nova música do Juanes está muito legal. Juanes é outro cantor colombiano também. Por isso que também dei o exemplo aí dele. Um detalhe interessante aí sobre o espanhol colombiano é que em algumas regiões, ao realizar uma compra, é comum dizer me regala, me dá de presente, me regala para o vendedor, mesmo quando, claro, a intenção é pagar. Então você entrou na loja na Colômbia, é comum que eles digam me regala tal coisa. Porque regalar em espanhol é presentear. Regalar é dar um regalo, dar um presente, dar um regalo. Em algumas regiões do Brasil, por exemplo, em Minas Gerais, a gente ouve bastante o me dá no lugar de eu quero. Então, em vez de entrar na loja e falar eu quero 1 quilo de queijo, o mineiro vai falar me dá 1 quilo de queijo. É comum ouvir essa expressão lá. Eles usam esse me dá, mas é claro que não é para dar, ele vai comprar. Só que em vez de dizer eu quero, é comum o mineiro dizer me dá. E na Colômbia é comum que eles usem regalar. Então, por exemplo, regálame unas polas, porfa. Olha, essa frase aqui é totalmente coloquial. Regálame unas polas, você já sabe que pola é cerveja. Porfa. Porfa é por favor.
Abreviação de por favor. Por favor, porfa. Então é super informal, você não vai falar pro seu chefe porfa. Para ele você tem que falar por favor. Então, é adequar o seu vocabulário a diferentes situações. E isso é ser poliglota no idioma. É saber se comunicar bem em diferentes situações. Regálame unas polas, porfa. Traduzindo, me dá umas cervejas, umas brejas, por favor. Me dá. Em português a gente usa me dá, me traz, eu quero. No espanhol da Colômbia, regálame. Então, embora regalar seja presentear, dar um presente, então quando a gente usa regalo, você já sabe que é um regalo, você não vai pagar por aquilo, a pessoa comprou para você. É um presente, você não vai pagar. Porém, no espanhol da Colômbia, é uma maneira amigável de se fazer um pedido. Regálame tal cosa. Regálame unas polas, porfa. Certo? Olha quanta coisa legal você aprendeu então nessa live de hoje. Algumas palavras bem coloquiais que você pode usar numa viagem, por exemplo, quando você for para a Colômbia da próxima vez, ou quando você for pela primeira vez. Os 3 principais dialetos da Colômbia: o dialeto costeño, o dialeto bogotano e el paisa. Você aprendeu também a questão do aumentativo e do diminutivo, então o uso de ico ou ica no final das palavras no diminutivo, em vez do ito e do ita. A questão do pretérito simples, que eles preferem usar o pretérito indefinido ao pretérito composto no espanhol da Colômbia. A pronúncia das letras Z, C e Si. C seguida de E e C seguida de I, também no espanhol da Colômbia, sempre com som de S, nunca com aquele som do sopro espanhol. E você aprendeu também que há uma região da Colômbia onde é usado o voceo, onde em vez de usar o tu, eles utilizam o vos. Claro que o tu é mais predominante no país, porém há a região ali do Cauca, que é onde eles vão utilizar o vos. Então você aprendeu aí tudo isso nessa live. Então essas lives, pessoal, são verdadeiras aulas para vocês. Se eu fosse você, eu não perderia nenhuma, porque tem sempre novidade e tem sempre aí tópicos diferentes para você aprender. Então, ou é gramática, ou eu foco em vocabulário, ou eu foco em falsos cognatos, curiosidades sobre os países, um pouco de cultura, gastronomia, dicas para você aprender o espanhol além do seu curso, além da sua aula. Então sempre tem novidade aqui para você no canal. Se você ainda não me segue, não marca bobeira, começa a me seguir logo para você não perder nada, para você ficar por dentro de tudo e aos poucos ir aprendendo aí o idioma espanhol. Quem tá me seguindo desde o começo, eu tenho certeza que já aprendeu um monte de coisas da língua espanhola, porque sempre tem novidade e eu sempre posto vídeos além das lives semanais aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, gostado dessa live. Agradeço a sua participação. Espero você na live da semana que vem com algum outro tema legal, algum tema relevante, algum tema que faça você melhorar, aprender, se interessar pelo idioma espanhol. Agora, com todas essas facilidades e com o meu canal, só não aprende espanhol quem não quer. Você pode assistir às lives, assistir aos vídeos e você já vai aprender bastante coisa, você já vai ter uma boa noção do idioma. Você pode adquirir um dos meus cursos, o básico, o intermediário ou o zero ao avançado, e você pode também fazer aulas particulares, individuais ou em grupo. Então, realmente, só não aprende quem não quer e tudo isso com preços convidativos para que você consiga realizar o seu sonho de falar uma segunda ou até terceira língua. Então, vem comigo, compartilha esse vídeo, curte, agradeço o seu tempo e a sua participação e nos vemos el próximo lunes com outra live, lunes 18. Tengan una buena semana y buenas noches. Hasta la vista. Gracias.